Sabe aquela ideia de que para a gente transformar o mundo lá fora, a carreira, os relacionamentos, o nosso bem-estar, a gente precisa, na verdade, primeiro olhar para dentro? Pois é, essa é a ideia central na jornada da Adriana Paixão, uma terapeuta que se dedica a guiar as pessoas nessa busca. Vamos entender como ela faz isso. A base de todo o trabalho dela está, na verdade, nessa frase poderosa. Quando se olha para dentro, o mundo ao redor começa a se transformar. Parece simples, né? Mas a profundidade disso é o que serve de pilar para toda a filosofia que a gente vai explorar agora. Bom, para entender o trabalho dela, primeiro a gente precisa saber quem ela é. Adriana Paixão se define, antes de mais nada, como uma facilitadora de jornadas internas. Repara nessa palavra, facilitadora. Não é uma diretora, nem uma guru, mas alguém que ajuda a iluminar o caminho. E essa facilitação acontece em várias frentes. Como psicanalista, ela vai fundo na mente. Como terapeuta integrativa, ela conecta o bem-estar do corpo e das emoções. E como mentora, ela guia outros terapeutas. O ponto-chave aqui é justamente essa união de mundos, sabe? É integrar vida pessoal, carreira e espiritualidade numa jornada única que faz sentido. Essa diferença no papel dela fica ainda mais nítida nas palavras dela mesma. Mais do que conduzir, eu facilito a jornada. Isso revela uma filosofia de parceria. A ideia é que o poder da transformação já está na própria pessoa. A função dela é só clarear o caminho, servir como um guia mesmo. Mas essa abordagem não surgiu do nada não, hein? A própria jornada da Adriana é um baita exemplo de transformação, uma ponte entre dois mundos que parecem totalmente diferentes, a liderança no mundo corporativo e a vocação terapêutica. Essa linha do tempo aqui mostra essa evolução de um jeito muito claro. A sementinha foi plantada lá em 2011, no mundo corporativo. Liderando uma equipe gigante, ela descobriu que amava ouvir e desenvolver pessoas. Essa semente brotou em 2013, quando a maternidade funcionou como um empurrão, um despertar para o universo das terapias. Em 2017, isso virou prática, com os primeiros atendimentos. E o ciclo se fechou em 2020, com uma sacada fundamental, a de que era preciso apoiar quem apoia os outros, ou seja, focar nos próprios terapeutas. E esse foco nos terapeutas acabou virando a espinha dorsal da missão dela, algo que ela chama de o cuidado com quem cuida. Vamos entender por que essa virada foi tão importante. Em 2020, veio essa percepção crucial, a necessidade de olhar para os próprios cuidadores. Profissionais como terapeutas, psicólogos e coaches dedicam a vida a apoiar os outros. Mas a pergunta que ela se fez foi: quem é que apoia esses profissionais? E foi a partir dessa percepção que ela criou uma série de projetos. Programas como a Mentoria Profissional Terapeuta, o Expande Terapeuta e a Consciência Empreendedora nasceram com um objetivo bem claro: dar para esses profissionais não só ferramentas de autoconhecimento, mas também estratégia de negócio. A ideia é transformar a vocação numa carreira sustentável. Então, que ferramentas são essas que ajudam nesse despertar? A abordagem dela é integrativa, ou seja, ela combina diferentes métodos para criar uma transformação que seja mais completa, mais holística. E tudo começa pelo pilar do autoconhecimento profundo. A lógica é simples, não dá para mudar aquilo que a gente nem conhece. Por isso, as primeiras ferramentas são dedicadas a essa exploração interna. A base de tudo é a psicanálise. Ela é descrita como um convite para a gente olhar para dentro e dar voz ao nosso inconsciente. O objetivo é ir além dos sintomas e entender as raízes de verdade dos nossos sentimentos e comportamentos. Em seguida, vem a constelação sistêmica. É um método muito poderoso para a gente conseguir enxergar padrões que estão escondidos, muitas vezes herdados, e que ficam se repetindo na nossa família ou até no trabalho. O foco é restaurar o equilíbrio do sistema todo. Mas o autoconhecimento é só o primeiro passo. A pergunta que vem depois é: como é que a gente traduz essa consciência interna em resultados no mundo real? É aí que entram as ferramentas para a mente e para a performance. E aqui, a combinação é poderosa. A inteligência emocional entra como a habilidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções. Em seguida, o neurocoaching funciona como a ponte, conectando essa consciência emocional com a ação. É o processo que transforma padrões internos em planos concretos e em resultados que a gente vê no mundo lá fora. Além da mente e das emoções, essa abordagem integrativa dela inclui uma terceira camada, o pilar do equilíbrio energético, que busca um bem-estar total. E uma das ferramentas-chave nesse pilar é a apometria. Pensa nela como uma técnica de harmonização bem profunda. Ela atua em vários níveis, fazendo limpezas energéticas para liberar o que está pesado e ressignificar situações,
com o objetivo de restaurar um sentimento de leveza e bem-estar. Ok, se esses princípios transformam uma pessoa, o que acontece quando eles são aplicados num sistema maior, como uma empresa? A etapa seguinte do trabalho dela é exatamente essa: levar a mesma consciência para transformar equipes e organizações inteiras. E os benefícios para as empresas são bem diretos e práticos. Ao aplicar inteligência emocional e autoconhecimento, o resultado é a redução de conflitos, uma comunicação muito mais clara e um engajamento maior. Isso se traduz, no final das contas, em equipes mais produtivas e resilientes. A conclusão é que investir no desenvolvimento das pessoas é, na verdade, investir diretamente nos resultados do negócio. A teoria é muito interessante, mas qual é o impacto real disso na vida das pessoas? A melhor forma de entender é através dos resultados e dos depoimentos de quem viveu essa jornada. Esse depoimento, por exemplo, destaca uma das transformações mais comuns. A pessoa conta que o processo permitiu enxergar situações da minha vida familiar que me doíam muito por uma outra perspectiva. A palavra-chave aqui é perspectiva. O resultado que a gente vê aqui é a essência do trabalho. A conquista de clareza e principalmente de novas perspectivas sobre problemas antigos. Esse outro depoimento mostra que o impacto não fica numa coisa só. A pessoa fala em resultados múltiplos: mais tranquilidade, felicidade, foco e disposição. Isso ilustra um ponto central. Quando o trabalho interno é bem feito, ele não fica guardado. Ele se espalha e transforma todas as outras áreas da vida. E assim, a gente fecha o ciclo voltando para a ideia inicial, que resume toda a filosofia da Adriana Paixão. A reflexão que fica é: e se a chave para nossa evolução já estivesse o tempo todo do lado de dentro, só esperando para ser descoberta? Fica aí uma ideia para se pensar.